Oi pessoal, vamos caminhar mais um pouquinho na história de Elias. Vimos aí a sentença que Deus proferiu por meio do profeta Elias a Acabe. Deus agindo aí, finalmente punindo a impiedade de Acabe, Jezabel e os seus filhos, as pessoas ao seu redor aí. E nós vamos continuar, Acabe ainda não vai morrer. Nós vimos aí que Deus agiu de misericórdia, deu a sentença para Acabe, Acabe se humilhou diante do Senhor, mostrou-lhe uma tristeza muito grande, e Deus falou, ó, isso não vai acontecer nos seus dias, Acabe, os seus filhos vão morrer depois. Então, Acabe ainda tem alguns passos aí, interessante como ele morre. Se você acompanhar a leitura no capítulo 22 de 1 Reis, já deixa aberto aí na sua Bíblia, primeiro livro dos Reis 22. Nós vamos começar uma história aqui que vai envolver um outro personagem. Agora um personagem que era fiel a Deus, que temia a Deus. Haja gente que não teme a Deus. Acabe já deu, né? A paciência já esgotou. Eu acho que a nossa também, porque que cara ruim. Agora vai aparecer uma pessoa que temia a Deus na história. Vai fazer uma aliança com Acabe. Então, deixa sua Bíblia aberta em 1 Reis 22. Nós vamos estudar hoje os versículos 1 até o versículo 4. Mas a mensagem central que vai nortear o nosso estudo, ela compreende aí até o versículo 28, tá bom? Então, do versículo 1 até o versículo 28 é essa mensagem central. Deus rejeita a aliança com o ímpio. Deus rejeita a aliança com o ímpio. Ímpio, vocês sabem, quem não teme a Deus. Deus rejeita, Deus abomina, Deus aborrece, Deus odeia a aliança. O que é aliança? É um acordo, é visando ali um objetivo em comum. Então, quando você faz um acordo com alguém, isso é uma aliança. Então, estou entrando em acordo, vamos ter esse objetivo, vamos fazer algo. Então, estou fazendo um acordo com você, uma aliança. Vamos nos filiar para realizar algo. Deus rejeita a aliança com o ímpio. A aliança de quem? Do crente com o ímpio. De quem crê, de quem tem temor do Senhor e de quem não tem temor do Senhor. Essa aliança Deus rejeita, Deus aborrece, ok? Essa é a nossa mensagem central. Deus rejeita a aliança com o ímpio. E aí vai do versículo 1 até o versículo 28. Só que hoje eu vou explicar só os 4 primeiros versículos. 1, 2, 3 e 4, tá bom? Porque vai chegar um personagem novo e eu preciso mostrar para vocês quem é esse personagem. E nós vamos descobrir quem é esse personagem olhando para outro livro da Bíblia, tá bom? Então vamos caminhando aqui e à medida que formos caminhando vocês vão entender, tá bom? Versículo 1 do capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Se vocês lembram, no nosso mapinha aí, tem lá o reino de Judá, que fica embaixo, o reino de Israel, para cima de Judá, e o reino da Síria, que ficava em cima de Israel. Então, Judá, Israel e Síria. Então, viviam em guerra. Lembram da guerra de Acabe com Ben-Hadad? Ben-Hadad era rei de onde? Era rei da Síria. Teve lá um embate, depois passou um ano, teve mais um combate, e Deus deu a vitória para Acabe, para Israel, mas Acabe não matou Ben-Hadad, deveria ter matado. Então viviam aí em combate. Mas passaram-se 3 anos, depois desse evento, 3 anos se passaram sem nenhuma guerra entre a Síria e Israel. Versículo 2 agora. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Descer aqui é descer na geografia. Você tá, mas o reino dele é lá embaixo. Não, isso a gente está vendo em termos cartográficos. Desceu, ele estava numa parte mais elevada, ele desceu até o reino de Israel.
para se encontrar. Por que que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque o rei Josafá, o rei de Judá, foi se aliar com Acabe. Vocês vão ver, nós vamos ver daqui a pouquinho que Josafá era alguém temente a Deus. Por que que Josafá foi se aliar, foi fazer uma aliança, foi fazer um acordo com Acabe? E Acabe era um rei mau, era um rei desprezado, desprezível e desprezado pelo Senhor, porque ele andou em caminhos maus. Por que que Josafá foi fazer isso? Porque Josafá era parente de Acabe. Pois é, aí por um infortúnio talvez, mas Josafá era parente. O filho de Josafá era casado com a filha de Acabe. O filho de Josafá era casado com a filha de Acabe. Então eles eram meio que parentes. Isso está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, no versículo 6. Andou nos caminhos, está falando de Jeorão, que era filho de Josafá. Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. A filha de Acabe era mulher de Jeorão. Jeorão era filho de Josafá. Deu para entender? Deu para entender a árvore genealógica? Se não deu, pausa o vídeo e desenha. Tá bom? Mas é fácil, é fácil. O filho de Josafá, Jeorão, era casado com a filha de Acabe. É simples assim. Então, provavelmente era uma visita de cortesia, era uma visita de parentes, uma visita ali de amigos, tá? Então, o que aconteceu? Ele foi lá, Josafá foi até Israel, foi visitar Acabe. E aí, no versículo 3, disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis que vós que Ramote Gileade é nossa e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Quem era o rei da Síria na época? Ben-Hadad, não tinha sido morto por Acabe. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Está tentando convencer o rei de Judá a ir a empreender uma batalha, a ir num combate junto com Acabe. E o que ele respondeu? Versículo 4. Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, ele disse: bora lá, vamos lá. Mas antes de entrar nessa história, como aconteceu esse embate, os detalhes, isso aí está a partir do versículo 5, nós vemos aí essa relação começando, esse relacionamento entre Josafá e Acabe, tendo um começo não muito agradável ao Senhor. É claro, esse texto, como eu disse para vocês, a verdade central compreende até o versículo 18. Nós podemos ver a rejeição dessa aliança em toda a história, mas eu estou querendo frisar esses 4 versículos porque essas informações, para que compreendamos todo o resto, são importantes. Então, quem era Josafá e quem era Acabe? Nós vamos descobrir que Acabe era ímpio e Josafá era temente a Deus, era um homem pio, era um homem temente a Deus, confiava em Deus e andou nos caminhos de Deus, tá? Vamos recapitular aqui comigo, vamos recapitular. Nós precisamos colocar aí as duas faces para vocês, a face de Acabe e a face de Josafá. Acabe, vocês lembram comigo? Vamos lembrar, pega a sua Bíblia, nós vamos ter que ler bastante agora. Acabe, como era esse homem? Nós já conhecemos bem Acabe, mas precisamos relembrar o que Acabe fez de tão mal e o contraste com Josafá. Acabe, 1 Reis 16:30. Acabe casou com uma estrangeira. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, versículo 30, diz que ele foi buscar Jezabel. Jezabel era filha de um reino do norte, ali dos fenícios.
E o seu pai, inclusive, tinha um nome de Etbaal, alguém que adorava Baal. E ele trouxe a adoração a Baal para Israel, casando aí com essa estrangeira que era Jezabel, uma mulher terrível, perversa, distante de Deus. Segundo, Acabe promoveu a adoração a Baal. Ele não só trouxe a Jezabel, mas ele mesmo promoveu, mandou construir os postes ídolos, os altares, os profetas. Tudo isso Acabe fez, promoveu a adoração a Baal. Isso está em 1 Reis 16, no 32 e 33. Eu não estou lendo os textos porque vocês já conhecem a história. Mas, quando formos ver Josafá, iremos ler, tá bom? Então, estou só mencionando aqui porque nós já conhecemos muito bem a história de Acabe. Acabe matou os profetas do Senhor. Ué, não foi Jezabel? É claro, está escrito em 1 Reis 18:4 que Jezabel promoveu ali o extermínio dos profetas de Israel. Mas quem era o rei? Quem que assinou a ordem de execução? Foi o rei. Ele que lá, na sua omissão, todo molenga, sem fazer nada, ele, claro que ele teve participação e concordou com tudo isso. A omissão, nesse caso de Acabe, concordou com as ações, o extermínio dos profetas de Deus por parte de Jezabel. Então, 1 Reis 18:4, Acabe matou os profetas do Senhor. Acabe deixou o rei da Síria sobreviver, Ben-Hadad. Acabe deveria ter matado, assim como estava prescrito na lei do Senhor. Isso está lá em 1 Reis 20, 42 e 43. No finalzinho do capítulo, Deus mostra: você deveria ter matado Ben-Hadad. E você não fez. Ele ficou lá aborrecido e triste porque não obedeceu e recebeu ali uma severa advertência do profeta do Senhor. E 5, matou Nabote. Foi o cúmulo da sua crueldade, da sua impiedade. Ele matou Nabote por ganância. Mais uma vez, você pode dizer, foi Jezabel que matou, conspirou e matou. Não, mas Acabe estava lá consentindo com tudo. Lembram que o selo de Acabe foi usado por Jezabel? Então, Acabe provavelmente deu esse selo para Jezabel a empreender aí o seu plano maléfico. Essas 5 coisas que eu quero apontar para vocês, mostrando a impiedade, mostrando quem era de fato Acabe. Mostrando que essa aliança entre Acabe e Josafá não ia dar certo. Deus não ia aprovar, Deus não ia abençoar essa aliança entre Acabe, que era tão mau, e Josafá. Agora nós vamos descobrir um pouco mais sobre o rei Josafá, que era o rei de Judá, no livro de Crônicas, no segundo livro das Crônicas dos reis de Israel. Se vocês pegarem esses 4 livros, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, vocês vão notar que são contados aí as histórias dos reis de Israel. E aqui Israel compreende toda a nação, não só o reino do norte ou o reino do sul, mas toda a nação. E até quando o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Só que os 2 livros das crônicas são utilizados para enfatizar a história dos reis de Judá, do reino do sul, quando o reino foi dividido. Então nós vamos encontrar nos 1 Reis e 2 Reis a história, ali uma ênfase maior nos reis de Israel, no reino do norte, desde Davi, desde Saul inclusive, passando por Davi, Salomão, e aí depois quando o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul, e aí nós temos uma ênfase nos livros dos reis, no reino do norte, os reis que reinaram no norte, e no livro das crônicas, nos reis de Judá, o reinado do sul, tá bom? Então tenham isso em mente, porque vai ajudar bastante. Você quer saber sobre os reinos do sul?
corre lá em Crônicas que provavelmente você vai achar, tá bom? Então, nós temos aí no primeiro livro dos reis a história de Acabe. Acabe era reino de Israel, reino do sul. E Josafá, reino do norte. E reino do sul, Josafá, está lá no segundo livro das Crônicas. Então, caminhe aí comigo algumas páginas e abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 17. Capítulo curtinho, mas fala bastante sobre Josafá, quem era esse homem. Existem algumas exceções, são poucas, mas existem algumas exceções, mas a maioria dos reis do sul eram bons reis, eram reis que seguiram o caminho do Senhor. Um erro aqui ou acolá, mas eram reis tementes a Deus. Já no reino do norte, todos eram ruins. Todos eram ruins. Todos andaram nos caminhos que desagradavam a Deus. Então, se você quer encontrar um rei bom, vá para o reino do sul. Se quer encontrar um rei mau, vá para o reino do norte. Assim que aconteceu na história de Israel. E aí estamos agora formando o perfil, contornando o perfil de Josafá, que era um rei bom, era um rei que temia a Deus. Vejam aí no versículo 4 do segundo livro das Crônicas, no capítulo 17. Josafá andou nos caminhos do Senhor. Contraste com a vida de Acabe. Josafá andou nos caminhos do Senhor. Versículo 4. Antes procurou, falando de Josafá, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Josafá andou nos caminhos do Senhor. Versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a quem? Olha aqui um termo que vocês conhecem, Baalins, os falsos deuses. Josafá não procurou os falsos deuses. Ele temia o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Segundo contorno, segundo aspecto, segunda verdade acerca de Josafá, ele eliminou a idolatria. Totalmente inverso de Acabe, não é? Acabe trouxe a idolatria para Israel, implementou e trabalhou, construiu coisas ali para que a idolatria existisse em Israel. Josafá não, ele eliminou, exterminou a idolatria do reino de Judá. E isso, aos olhos de Deus, isso era muito bom. Vejam aí no versículo 6. Deixa a Bíblia aberta aí em 2 Crônicas 17, versículo 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Ele tinha prazer, um homem convicto. Nada o parava. É interessante que tornou-se-lhe ousado o coração. Nada lhe tirava desse intento, dessa intenção. Ele estava resoluto, firme nas suas convicções. Ao contrário do povo lá de Israel, não era? Um povo meio... vamos ver aí se é Deus ou se é Baal. Lembram das aulas anteriores? Esse homem não tinha um coração vacilante. Ele estava convicto que ia seguir a Deus e acabou. E eu queria fazer para que isso se concretizasse. Versículo 6. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Mandou acabar com tudo. Tirar poste ídolo. Ele destruiu postes ídolo. E Acabe construiu postes ídolo. Pois é, terceiro aspecto aí de Josafá, mostrando que Josafá era um homem de Deus. Promoveu o ensino da lei. Segundo Crônicas 17, versículos 7 a 9. Ele promoveu o ensino da lei do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, bem Aliu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zemiarote,
Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes, Elisamá e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Um bom governante não deixa, um governante que teme o Senhor não deixa o povo ignorante acerca da lei do Senhor. E Josafá promoveu o ensino da lei do Senhor, o ensino da vontade de Deus, o que Deus queria para o seu povo. Ele promoveu, queria que todos soubessem, todos. Então ele destacou aqui todas essas pessoas. Se você quiser ideia aí, dá alguma ideia para o seu papai, sua mamãe, para algum irmãozinho, alguma ideia de nome, escolha um nome aqui, ó, Ben-Ail, Semiramote, nomes bonitos. Não sei se você vai gostar, mas tem aqui umas ideias de nome, tá bom? Então, ele não deixou o povo ignorante. Josafá não deixou o povo ignorante, mas queria que eles promovessem ali a vontade de Deus, conhecendo a sua lei. Agora eu quero falar com o papai e com a mamãe, se estiver me assistindo. O papai e a mamãe que quiserem que o filho cumpra a lei de Deus, precisa promover o ensino da lei do Senhor, o ensino da palavra de Deus em sua casa. Sim, fazer como Josafá. Ele queria que todos andassem no caminho do Senhor. Todos os seus súditos, todo o reino andasse no caminho do Senhor. O que ele fez? Promoveu o ensino da lei do Senhor. Então, papai e mamãe, vocês precisam... Claro, esses vídeos fazem parte disso, o pastor está aqui, nós estamos ensinando vocês, eu, pastor Marcos, pastor Thomas, pastor Nicolas, todos estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Eu espero que nós estejamos aí na tela do seu celular, da sua TV, do seu tablet, com muita frequência. E outros pastores também que ensinam a palavra. Mas, papai e mamãe, vocês precisam se responsabilizar por isso e promover o ensino da palavra. Saia, amiguinho, saia dos vídeos que fazem você perder tempo. Saia disso, desliga. Isso, como eu disse, só vai fazer você perder tempo. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, como você deve viver e ser feliz. Você não quer ser feliz? Siga este livro, siga os mandamentos desse livro e você será feliz. Peça para o seu papai e sua mamãe promover o ensino da palavra na sua casa. E vocês todos serão felizes, serão abençoados por Deus. Fecha parênteses. Quarto aspecto aí de Josafá, quarto adjetivo de Josafá, ele era temido pelos reis vizinhos. Isso era bom? Claro que era bom. Ser temido no sentido de que os vizinhos não ousavam invadi-lo. Não tinha guerra, tinha paz no reino de Judá. Isso era muito bom. Muito bom. Olha aqui como um líder que teme ao Senhor era abençoado. Os seus vizinhos não queriam guerra com ele porque ele era temido. Versículo 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Era um povo abençoado com a paz. Não tinha guerra, porque esse homem temia a Deus. E Deus se encarregou de colocar nos vizinhos o terror. Não invadam Judá, porque a mão do Senhor está com Josafá. Olha aqui. E por fim, Josafá estabeleceu juízes sobre Judá. Ele promoveu ali uma democracia, mas é uma teocracia. Qual a diferença? A democracia, ali o poder está na mão do povo, das pessoas. A teocracia, o poder, as pessoas realizam o que Deus diz. Então o poder está na mão de Deus e ele que rege a nação. Então vejam aí no capítulo 19, no versículo 9, deu-lhes ordem dizendo, assim está, se você quer saber como isso aconteceu, leia a partir do versículo 4 até o versículo 11 de
2 Crônicas 19. Mas eu quero mostrar que Josafá quer incutir nas pessoas o temor do Senhor, o mesmo temor que ele tinha. Versículo 9: deu-lhes ordem, dizendo: assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Quem não deseja um juiz que julga com integridade e inteireza de coração, com fidelidade ao Senhor? Ser um juiz justo, claro, pois era o que Josafá fez ali no reino de Judá. Josafá era um homem de Deus, Josafá temia o Senhor, só que ele entrou numa aliança com alguém que não temia o Senhor, com alguém ímpio, com alguém que recebeu e receberia ali, recebeu a sentença e eventualmente receberia a punição pela sua impiedade. Então nós podemos enxergar já no comecinho que essa aliança não ia dar muito certo. Não ia dar muito. Por quê? Porque Deus rejeita a aliança com o ímpio. Deus rejeita a aliança com o ímpio. Volte sua Bíblia lá. Nós não vamos caminhar para 1 Reis 22. O que vimos hoje? Josafá indo visitar Acabe, provavelmente por causa desse laço de parentesco, e Acabe instigando, convencendo Josafá a empreender aí numa batalha desnecessária. Nós vamos ver semana que vem, uma batalha desnecessária para reaver ali uma cidade do outro lado do Jordão, um pouquinho acima do mar da Galileia, que Acabe não tinha que ir para lá, mas se empreendeu aí nessa batalha, tá bom? Semana que vem nós continuamos esta história. O versículo de hoje vai falar bastante, é a nossa própria aplicação. O versículo de hoje está em 2 Coríntios 6, 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Notem bem, Jesus não está dizendo aqui, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui para nós sairmos do mundo, como Jesus disse lá no Evangelho. Não digo para vocês saírem do mundo, não se associarem aos incrédulos de modo a ter que sair do mundo, porque não é isso. Mas nós devemos ter muita cautela e saber que Deus rejeita qualquer tipo de aliança com os incrédulos, com aqueles que não temem a Deus. Sejam cautelosos, sejam criteriosos. É claro que você pode fazer o trabalho da escola com seu amiguinho que não é crente. Claro que você pode fazer isso. Claro, mas seja criterioso, seja cauteloso, sabendo que ele não teme a Deus. Quando você for, não sei quem está me assistindo, qual a idade que você tem, mas se você estiver pensando em namorar, por exemplo, alguém que não é crente, isso não vai dar certo. Deus rejeita esse tipo de união, Deus rejeita esse tipo de laço, esse tipo de aliança. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Você é crente, você é luz, e aquele que não é crente é trevas. Então, seja criterioso ao se associar, sabendo que Deus rejeita a aliança com o ímpio. Existe um contraste muito grande entre o crente e o ímpio, aquele que nasceu de novo e aquele que está nas trevas. Você pode fazer evangelizar, de modo que ele venha para a luz, de modo que ele seja alcançado pela graça de Deus e possa se tornar crente. De modo que o ímpio possa se tornar crente. Evangelize. Você tem pessoas na sua família, faça isso. Mas seja criterioso nessa associação, sabendo que Deus rejeita isso. E o texto de 2 Coríntios 6, 14 e 15 vai falar exatamente o que nós falamos hoje. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.